Essa é a aula 23 do curso de Álgebra Linear. Ele está sendo elaborado com base nessa referência dos autores Cabral e Goldfeld. Nessa aula 23, a gente vai ver como obter conjunto-solução para sistemas indeterminados. Então vamos fazer uma revisão rápida de como essa aula, esse tópico se encaixa dentro do contexto geral de resolução de sistemas lineares. Bom, primeira coisa, vamos recordar rapidamente um sistema linear com n variáveis. Ele pode ser escrito dessa forma. Então essa aqui seria a primeira equação. Você tem um termo aqui independente, tem n variáveis. Esses daqui são os coeficientes das variáveis. E você tem m equações. Então essa aqui seria a última equação, igual a Bm. Então dessa forma, você associa a cada sistema uma matriz aumentada. Você define aqui a matriz A como construída pelos coeficientes A e J. O I nesse caso varia de 1 até m, o número de equações, e o J varia de 1 até n, o número de variáveis. Então, com essa definição, você cria a matriz aumentada, formada pela matriz A, e associando o lado direito da equação, o vetor B, você cria a matriz aumentada associada a esse sistema. E aí a gente viu que através de operações elementares, eu conseguia gerar sistemas equivalentes, né? Então, através das operações elementares, eu conseguia gerar outros sistemas que tinham o mesmo conjunto de solução que esse sistema original. E a gente viu que através do processo de Gauss, ou Gauss-Jordan, ou eliminação de Gauss, ou escalonamento, todos esses nomes são válidos, a gente poderia chegar na forma totalmente escalonada. E a partir da forma totalmente escalonada, a gente separava esses sistemas em três grandes classes: os sistemas sem solução, os sistemas com solução única e os sistemas com infinitas soluções, ou possíveis indeterminados, compatível indeterminado. Então, nessa aula a gente quer analisar um pouco como expressar esse conjunto de infinitas soluções para os sistemas indeterminados. Então, vamos seguindo dentro desse contexto. A gente vai primeiro com alguns conceitos importantes que o autor define para a gente. Vamos ver então os conceitos de variável dependente e independente. Bom, para construir esses dois conceitos, a gente parte da matriz aumentada do sistema e totalmente escalonada. A gente vai chamar de variável dependente aquelas variáveis que estiverem associadas a colunas que contêm um pivô. E vamos chamar de variável independente aquelas que não forem variáveis dependentes. Então vamos fazer um exemplo bem simples para ilustrar esses dois conceitos, né? Então vamos começar com a matriz aumentada aqui: 1, 2, 0 e menos 3, 0, 0, 1 e 2. Então essa matriz aumentada está na forma totalmente escalonada. Todos os pivôs são 1 e são os únicos elementos não nulos das suas colunas. De acordo com esse conceito, então cada coluna dessa matriz está associada a uma variável. Essa daqui são os coeficientes de x, essas são os coeficientes de y e essa última são os coeficientes de z. Se a coluna contém um pivô, então a variável é chamada variável dependente. Então nesse caso aqui, as variáveis dependentes vão ser x, está associada a esse pivô, y não está associado a nenhum pivô, essa coluna de y não tem nenhum pivô, e z está associada a esse pivô. Então as variáveis dependentes são x e z. E por consequência as variáveis independentes
Nesse caso vai ser uma só, a variável y. Vou fazer mais um exemplo rapidamente. Vamos pegar agora 1, 2, 0, 5, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 0, aqui menos 1 e 0, 0, 0, 0, 1, 3. Então nesse caso a gente vai ter variáveis x1, x2, x3, x4 e x5 associadas a cada uma das colunas. As variáveis dependentes vão ser aquelas associadas com os pivôs. Então aqui nós temos os pivôs, todos de valor 1, são os únicos elementos não nulos, então está na forma totalmente escalonada. Então as variáveis dependentes nesse caso vão ser x1, x3 e x5. As variáveis independentes vão ser x2 e x4, certo? Então esses são os dois conceitos e que vão ser utilizados para gerar esses espaços solução de sistemas indeterminados. Vamos seguir para o teorema do espaço solução. O autor traz um teorema dizendo o seguinte, que o conjunto solução S, quando não vazio de um sistema linear, ou seja, dado que ele existe, ele vai ser sempre a translação de um espaço gerado. Ou seja, ele vai poder ser escrito nessa forma, que vai ser os vetores que podem ser escritos como a soma de um vetor fixo mais um vetor dentro de um espaço gerado por vetores V1 até Vq, certo? Então, por exemplo, se a gente imaginar, no caso de um espaço solução em R2, que o autor está falando, que ele poderia ser escrito, por exemplo, como a soma de um vetor V0, e vamos colocar aqui um vetor U, e esse daqui, essa reta, seria o espaço gerado por esse vetor U. O que seria a translação? A translação seria simplesmente pegar qualquer vetor nesse espaço gerado por U e somar o V0, né? Então você vai fazer uma translação desse espaço. Então você vai obter um espaço paralelo. Esse aqui seria o espaço solução S. Então o que ele está afirmando é que, de uma forma geral, no espaço n-dimensional, você vai ter que o espaço solução de sistemas lineares sempre vão adquirir esse formato. Então o que acontece nesses outros casos é que você pode ter mais de um vetor nesse espaço gerado aqui, né? Então, com isso daqui, para a gente ver que realmente esse teorema é válido, a gente vai seguir um algoritmo proposto para o autor para gerar esses espaços solução, certo? Então vamos dar uma olhadinha no algoritmo e depois realizar um exemplo. Então, está aqui a descrição do algoritmo, a gente vai explicar aqui no caso geral e vai ilustrar através de um exemplo, de maneira que ele fique mais claro. Então, uma vez escalonado o sistema total, escalonado o sistema, tendo o escalonamento total do sistema, você atribui a cada variável livre um parâmetro, quer dizer, as nossas variáveis que forem independentes, elas vão fazer o papel de parâmetros para gerar a solução geral. Então ele chama de T1 até Tq, o número total de parâmetros, número de variáveis livres, que podem assumir quaisquer valores. Aqui tem um pequeno erro, você passa a considerar o sistema então nas variáveis, não nas variáveis livres, mas nas variáveis dependentes. Esse sistema que sobrou, se você se recordar, são as variáveis associadas às linhas que contêm os pivôs. As linhas que contêm os pivôs são as variáveis dependentes.
Então esse sistema, o que você fez basicamente foi tomar todas as variáveis livres como parâmetros e transferiu essas variáveis para o lado direito da equação. Então você criou uma nova matriz aumentada, de forma que essas estrelinhas aqui são aqui seria o vetor, seria o termo independente que já existia antes, e depois somado aqui as variáveis livres que você transferiu para o outro lado e transformou esse sistema num sistema quadrado. E dessa forma você caiu naquele formato de um sistema quadrado, onde você tem a matriz identidade do lado esquerdo, você passa a ter solução única, mas que depende do valor dos parâmetros. Quer dizer, de certa forma o que você fez foi isolar algumas variáveis do seu sistema em função das outras. Você tomou as variáveis dependentes como uma função das variáveis independentes que foram transformadas em parâmetros. E aí, por último, você vai dizer que cada entrada do vetor solução x, quem que é o vetor solução x? É simplesmente o vetor composto pelas variáveis do sistema. Vai ser igual a um dos parâmetros, no caso das variáveis livres, que foram transformadas nos parâmetros, ou igual a uma constante, que é aqui, ó, uma constante, mais uma combinação linear dos parâmetros t1 até tq. Ou seja, esse x vai ser simplesmente v0, um vetor constante, que tem esse pedaço aqui, mais uma combinação linear de vetores. Então, de certa forma, o que ele está fazendo, ele está provando o teorema de que o espaço solução ele é escrito nessa forma, um vetor constante mais uma combinação linear de V1 até Vq. Certo? Então vamos ilustrar esse algoritmo através de um exemplo, de forma que ele fique mais claro. Vamos tentar fazer passo a passo, de forma a ilustrar bem o processo. Então vamos começar associando as colunas da matriz aumentada às variáveis do sistema, identificando quais variáveis são as variáveis livres ou independentes e quais são as variáveis dependentes, para a gente poder aplicar o algoritmo de obtenção do espaço solução. Então nós temos 5 variáveis, x1, x2, x3, x4 e x5, e as variáveis que são as variáveis dependentes são aquelas associadas aos pivôs. Então x1, x3 e x5 são as variáveis dependentes, que então é exatamente o que o autor coloca para a gente aqui, e x2 e x4 vão ser variáveis livres, certo? Eu vou rapidamente escrever qual que é a ação correspondente que nós estaremos fazendo em termos das equações. Você tem aqui na primeira equação x1 menos 3x2 mais 5x4 igual a 4. Na segunda equação você tem x3 mais 2x4 igual a 0. E na última equação você tem x5 igual a menos 2. Esse passo de reduzir esse sistema, essa matriz aumentada, a outra matriz aumentada que corresponde a um sistema só de 3 variáveis, que são as variáveis dependentes, equivale a gente simplesmente colocar essas variáveis dependentes em função das variáveis independentes. Então vamos seguindo daqui, o que a gente faria, estaria obtendo o seguinte sistema: as variáveis dependentes, ó, x1 como uma função de um termo fixo, esse aqui faz o papel de compor o vetor v0, mais 3x2 menos 5x4. Por isso que a gente vai dizer que x2 e x4 vão servir, a gente vai utilizá-los como parâmetros, porque as variáveis dependentes vão estar definidas em função dessas variáveis. O x3 pode ser obtido simplesmente como 0 menos 2x4, e de novo agora esse 0 faz parte do vetor v0, e o x5, no caso aqui, ele é simplesmente igual a menos 2, um valor fixo.
Então, qual que seria a matriz aumentada relacionada com esse sistema, né? Então, o que a gente tem que fazer agora, a gente vai atribuir as variáveis livres o papel de parâmetros. Nesse caso aqui, o autor sugere para a gente usar de parâmetros as letras R e S. Então, x2 vai ser o R e o x4 vai ser o S. Dessa forma, a gente pode reescrever o sistema. Então, partindo desse sistema, você simplesmente, se você substituir x2 igual a R e x4 igual a S, a gente vai chegar nesse formato de sistema. x1 é igual a 4 mais 3S menos 5S, x3 igual a menos 2S e x5 igual a menos 2, que é exatamente aquele sistema atribuindo x4 igual a S e x2 igual a R. Se a gente escrever esse sistema na forma de matriz aumentada, a gente obteve um sistema no formato que tem solução única, né? Porque aqui eu tenho a matriz de identidade e do outro lado eu tenho um vetor qualquer. Então, qual que é a solução única desse sistema? É simplesmente cada variável é igual às componentes desse vetor. Então, o x1 é igual a 4 mais 3R menos 5S, a primeira componente. O x3, lembra aqui que nesse caso aqui o x3 está associado à segunda coluna, porque nós eliminamos uma das colunas da matriz aumentada. X3 vai ser simplesmente menos 2S, que é a segunda componente, e o x5 vai ser menos 2, que é a terceira componente. Agora, se você levar em conta que o x2 igual a R e o x4 igual a S, você também pode escrever essa igualdade, quer dizer, o x1 permanece o mesmo, você pode ver aqui na igualdade, o x2 é igual a R, x3 é igual a menos 2S, x3 aqui desse vetor anterior é igual a menos 2S, o x4 é igual a S e o x5 igual a menos 2. Ou seja, agora a gente pode escrever, vamos colocar aqui embaixo, então a gente tem x1, x2, x3, x4 e x5, vamos recordar da onde que vem cada igualdade. O x1 foi obtido através da solução desse sistema, que é 4 mais 3R menos 5S. O x2 ele é igual a R, simplesmente pela definição de que ele está sendo utilizado como parâmetro, então a segunda coordenada passa a ser R. O x3, pela solução desse sistema, é menos 2S. O x4 foi utilizado como segundo parâmetro. Então, como segundo parâmetro, esse x4 é igual a S, então por isso que você tem essa coordenada como sendo igual a S. E o último x5 é igual a menos 2, que é a última coordenada. Agora a gente pode reescrever esse vetor do lado direito, né? Com uma parte fixa mais uma parte variável nos parâmetros. Então a parte fixa na primeira coordenada é 4, na segunda coordenada é 0, na terceira coordenada é 0 também, na quarta coordenada também é 0, e na última a parte fixa é igual a menos 2. Mais duas partes variáveis, uma parte variável de R e outra parte variável de S. Então a primeira parte variável de R vai ser 3R na primeira coordenada, R na segunda coordenada, 0 na terceira coordenada, você vê que não tem R aqui, 0 na quarta e 0 na quinta. E mais uma parte variável em S. Então, vamos ver a parte variável em S, vai ser menos 5 na primeira coordenada, zero na segunda coordenada, menos 2, só aqui o pequeno erro, esqueci de escrever o S ali, menos 5S na primeira coordenada,
0 na segunda coordenada, aqui ó, na segunda coordenada do vetor não aparece o S, menos 2S na terceira coordenada, na quarta coordenada tem o S e na quinta coordenada não tem nenhuma contribuição. E agora, esse vetor x1, x2, x3, x4 e x5 agora vai finalmente poder ser escrito como uma combinação linear de um vetor fixo, que é 4, 0, 0, 0 e menos 2, mais R vezes um vetor, 3, 1, 0, 0 e 0. Se a gente fizer a multiplicação, a gente reconstrói esse vetor aqui, mais S vezes também um vetor fixo, que nesse caso aqui é menos 5, 0, menos 2, 1 e 0. Certo? Então essa é a forma geral. Se você observar bem, aqui já está escrito como um vetor V0 mais uma combinação linear de outros dois vetores V1 e V2. Ou seja, o espaço solução ele está escrito na forma de um vetor fixo mais um espaço gerado por V1, V2, certo? Que é exatamente o que o autor obteve aqui, ó. Um vetor fixo, 4, 0, 0, 0, menos 2, R vezes o vetor 3, 1, 0, 0, 0, e S vezes menos 5, 0, menos 2, 1 e 0, que é esse vetor aqui. Então, recordando rapidamente o processo, o que a gente fez nesse processo? Partiu da matriz aumentada, identificou quais eram as variáveis dependentes, que eram x1, x3 e x5. As variáveis livres ou independentes, x2 e x4, são utilizadas como parâmetros, né? A gente coloca as variáveis dependentes em função dessas variáveis livres, determina essas duas como parâmetros. Com isso a gente obtém um sistema que tem uma solução única para as variáveis dependentes, colocados em função dos parâmetros. Então está aqui a solução do sistema. Por último, a gente recorda que essas variáveis, na verdade, são os próprios parâmetros, e aí pode escrever a solução geral do sistema, né? Então aqui a gente acrescentou mais duas coordenadas, ó, x2 igual a R e x4 igual a S. E aí com isso a gente consegue, através desse processo aqui, né, decompor o seu vetor de incógnitas dessa forma, como um vetor fixo, V0 mais uma combinação linear de dois vetores. Então aí o seu espaço solução fica escrito desse formato, nessa forma aqui. Isso daqui, se você se recordar de equações paramétricas, isso aqui é a equação de um plano que não passa pela origem, né? Era isso que a gente queria falar para a aula de hoje. A gente se vê na próxima aula.